Olá. No primeiro encontro desse curso sobre a vida econômica na visão da Igreja Católica, vimos a relação entre o homem e os bens, a administração de bens e, sobretudo, concentrando a nossa atenção sobre a oferta, as características da oferta a Deus, feita pelo homem, que é uma forma de purificar a relação com os bens, reconhecendo a Deus a primacia na nossa vida, a totalidade da oferta, porque tudo vem de Deus e volta para Deus, e a necessidade de uma perseverança também na oferta, não só em alguns momentos, mas em toda a realidade da nossa vida. Hoje vamos considerar mais o aspecto individual, os elementos no Antigo Testamento da consideração desses dois temas que são o título do nosso curso, riqueza e pobreza. E nós sabemos que tem uma relação ambivalente no Antigo Testamento sobre esses dois aspectos da vida. E o estado do homem em relação com o possesso dos bens e a falta de bens. O primeiro, tradicional, vai fazer referência a uma forma de justiça retributiva. Isso é dizer que Deus vai considerar, vai doar os bens, a riqueza ao homem, porque ele tinha uma boa relação com Deus. Então, a riqueza, nesse sentido, é como algo que vai indicar uma preferência de Deus pelas pessoas que têm os bens. Isso é próprio de alguma literatura sapiencial, sobretudo do Antigo Testamento, o livro dos Provérbios, assim como o Eclesiástico, em que a riqueza vai ser descrevida como a forma de Deus de reconhecer a justiça nos homens. Isso é um tema tradicional que foi seguramente discutido depois uma evolução do Antigo Testamento em livros mais modernos, como o livro de Jó ou o Eclesiastes também, onde se mostrava que também homens que não tinham se portado bem, não tinham reconhecido a Deus, tinham recebido também bens materiais e uma boa condição de vida na terra. É um tema também que vai ser considerado muito nos Salmos. Tem Salmos onde se diz que o homem que é longe de Deus está bem e o homem fiel sofre. E se pede realmente com sofrimento a Deus o porquê dessa situação. Sabemos que os Salmos são um maravilhoso diálogo com Deus, e o homem se atreve muitas vezes nesse diálogo também a pedir a conta a Deus do que é a realidade de sofrimento que está vivendo, quando o homem justo talvez vive na pobreza. E isso também é o tema central do livro de Jó, naturalmente, maravilhoso nessa busca da verdade de Deus de Jó ao longo de todos os capítulos do livro. Então, tem essa visão tradicional da justiça retributiva que vai ser discutido em outros livros da Bíblia. E vemos também a ambivalência do que estávamos dizendo, uma visão onde o pobre é também, na Bíblia, o escolhido muitas vezes. Isso é um aspecto que naturalmente vamos encontrar até o Novo Testamento, é próprio de Jesus, ser nascido na pobreza, como
o homem, o Deus em terra, nascendo exatamente em condição de extrema pobreza, mas é um tema que já estava presente no Antigo Testamento. Temos falado no primeiro encontro dos pastores. Vimos como Abel era pastor e Caim era trabalhador da terra. E como pastor tinha uma posição inferior, podemos dizer, até nos tempos de Jesus, de desprezo, dizemos, por falta da possibilidade de viver bem a fé, o culto a Deus no templo, porque o pastor tinha sempre que mudar de lugar e não tinha condição de fazer uma vida de oração regular como era possível para quem tinha uma casa onde morava e com tempos também bem estabelecido. Mas a profissão de pastor, se vamos ver ao longo do Antigo Testamento, não era só próprio do Abel, mas todos os mais importantes personagens na história da salvação do povo de Israel têm feito a experiência de ser pastores. Vimos como o Moisés deixou o Egito para ser pastor na terra de Madian. E voltando no Egito como sendo pastor naquele momento. E vimos também como Davi foi escolhido como rei quando o profeta Samuel chegou na casa do seu pai. Só ele não estava na casa, estavam todos os seus irmãos, porque ele era pastor. Então, era o mais pequeno e era pastor. Então, realmente, Deus escolheu o rei de Israel, que fez a história também, e levou o povo de Israel em Jerusalém como entre os mais pobres, os mais humildes. Então, é interessante ver esse aspecto da escolha do pobre, porque isso manifestava naturalmente a glória de Deus. Então tem uma visão ambivalente, onde de um lado a tradição considerava o rico como também abençoado por Deus, mas também a tradição bíblica do pobre escolhido para ser ele a levar o povo ao longo da história da sua salvação. E isso tinha chegado também aos tempos de Jesus. Podemos pensar que quando Jesus faz referência a esses temas, vamos ver mais o Antigo Testamento no próximo encontro, mas podemos antecipar que quando Deus fala dizendo que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, todos os seus discípulos vão se maravilhar absolutamente, porque isso iba em contra do que era a visão tradicional, onde o rico era abençoado por Deus. E era realmente, como diz o Evangelho, realmente uma situação de surpresa grande pelos discípulos que contestaram a Jesus, dizendo: mas quem pode se salvar? Então, sim, mesmo os ricos não podem se salvar. Então, essa mentalidade tinha raízes muito fortes até o tempo de Jesus. A pobreza é considerada já no Antigo Testamento não só condenação, de acordo com esse tipo de visão, mas também como reconhecer a verdadeira posição do homem no mundo. Reconhecer que nós somos frágeis, que nós não temos condição de dizer esses bens serão para sempre para nós. Então, onde tem realmente pobreza, tem a possibilidade de se aproximar mais a Deus, porque é a pobreza a condição verdadeira do homem. Algo que diz, por exemplo, o São Francisco de Assis, que ele diz que a humildade, então, se abaixar e ser pobre, é a forma mais elevada de conhecimento.
É interessante isso, que ligar a humildade com o conhecimento, isso, com a sabedoria. Porque realmente a humildade, a pobreza, nos tira, se temos naturalmente uma relação profunda com Deus, tira o que é supérfluo, o que é desnecessário, o que não é, que é simplesmente um bem material, instrumental, mas que não faz parte da nossa realidade. A pobreza também nos concede ao homem a possibilidade de uma relação sincera com Deus. Vamos ver no livro dos Salmos, que tinha citado também antes, como o grito do pobre é um tema absolutamente central. É interessante isso, que tem contado mais que 27 salmos, dos 150 do cânone dos salmos, onde se fala desse grito ao Senhor. O pobre que grita, tem que ouvir o meu grito, realmente é algo recorrente em muitos salmos de súplica, onde o homem não simplesmente fala com Deus, se conversa, mas realmente grita. Então, reconhece quem é o homem que grita? O homem que realmente tem uma condição de necessidade. Se grita quando nós precisamos de ajuda. E isso nós também tira uma forma de respeito humano, em que nós queremos mostrar que nós não precisamos de ajuda. A pessoa que grita, todos vão ouvir a pessoa que grita. Então, isso quer dizer, não, nós humilhamos na nossa realidade de homens para reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. E o grito é próprio do pobre. No Novo Testamento também tem o cego que grita, o cego de Jericó, logo antes do caminho a Jerusalém de Jesus na paixão, no Evangelho de Lucas, que ele grita para que que Jesus possa ouvi-lo. E mesmo que os discípulos ficavam realmente irritados desses gritos, e disseram também que esse cego precisava se calar, mas Deus reconhecia essa necessidade do pobre da relação íntima, profunda com ele, mesmo que ao redor dele ninguém tinha reconhecido o valor desse grito. Então, a pobreza é um instrumento para se entrar em nós mesmos e reconhecer a nossa realidade, a nossa condição humana, e também perder essa necessidade de buscar as aparências, mas realmente ter uma relação sincera e profunda com Deus. E, como diz no Antigo Testamento, os que têm tido os personagens que têm tido uma relação mais íntima com Deus é realmente as pessoas que não possuíam muitos bens, como Moisés e Davi, e mesmo, naturalmente, Jesus, que não nasceu numa condição de relativa pobreza. É importante considerar, então, que os bens, nesse sentido, são simplesmente meios, não são maus, naturalmente. Então, não é que o rico seja mau por si mesmo, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, tem também homens ricos que foram escolhidos para cumprir a vontade de Deus. Temos falado no primeiro encontro do Abraão, mas tem, por exemplo, Boaz era também um homem rico, e tem vários exemplos, mas é como os ricos, como quem tem bens, vai utilizá-los que faz a diferença. E tem muitos exemplos dos profetas, praticamente todos os profetas, que falam em contra dos ricos que usam mal os bens recebidos, que usam só para fazer algo
bem pessoalmente, para sua pessoa, para sua família, mas não pôr os bens à disposição universal do povo e do homem. Tem também um aspecto muito interessante, além do aspecto pessoal da relação com riqueza e pobreza no Antigo Testamento, também um aspecto comunitário muito interessante. Tem muitas normas da Torá, o livro do Levítico, o livro do Deuteronômio também, que fala muito, em detalhe, também dessa necessária atenção ao pobre. O órfão, a viúva são considerados como exemplos dos mais pobres que precisam de ter sempre uma atenção particular. Então, esse aspecto tem um valor comunitário para manter a unidade na comunidade, naturalmente. Então, quem tem bem pode ajudar quem tem menos. Mas esse desejo de equilíbrio também e de manter o povo junto é algo que faz parte também não só de indicações de oportunidade, mas da lei de Deus. Podemos fazer alguns exemplos, naturalmente, tradicionais, como, por exemplo, a proibição para quem tinha uma terra com uva ou azeite de recolher do chão o que tinha caído das árvores, porque isso era pelos pobres e pelos estrangeiros também. Até quem não tinha a dignidade de ser parte do povo de Israel precisava ser reconhecido na sua pobreza. Isso é um aspecto importante da fé da Torá, a lei principal do povo de Israel até hoje. Tem também algumas formas de restituição dos bens. O ano sabático, cada 7 anos, tinha a prescrição de se esquecer de todas as dívidas que se tinha. Então, as dívidas não eram para sempre, mas tinha sempre um limite, porque os bens era preciso considerar que os bens eram dom de Deus, então não era algo do que os homens podiam sempre se apropriar. E também a tradição do jubileu, a tradição antiga do povo de Israel, é que cada 50 anos, então cada série de 7 anos, 7 anos por 7, 49, o ano 50 é o ano em que todas as terras voltavam aos seus donos iniciais, então, que eram os herdeiros dos 12 filhos de Jacó. Então, também na terra não tinha um possesso para sempre, mas só lembrando que a terra é um dom de Deus e voltava sempre para Deus. Isso mesmo na vivência da fé. E também as ofertas, como sabemos também no Evangelho, eram proporcionais, ofertas no templo, à capacidade econômica, naturalmente. Então, era preciso para um rico oferecer um boi e talvez uma oferta, duas pombas só pelos mais pobres, que era a oferta que fizeram o José e a Maria quando apresentaram a Jesus no templo. Então, era toda uma série de prescrições para assegurar a dignidade do pobre e uma justiça social também dentro do povo de Israel. Não é algo só que nasceu com o mundo moderno, mas essa preocupação de se formar como povo e da preocupação pela unidade, sem fazer uma desigualdade dentro do povo forte demais, era uma preocupação que nasceu já no Antigo Testamento. Isso também vai motivar um pouco porque o povo de Israel também, os primeiros cristãos,
foram capazes de enfrentar tantos desafios, tantas dificuldades, porque essa unidade não era só uma unidade puramente espiritual no culto do templo, mas também concretamente na partilha dos bens e na preocupação pelos pobres. Isso vai ser um exemplo também pelos cristãos, naturalmente, no mundo de hoje. Temos falado do Antigo Testamento no primeiro e segundo encontro. Amanhã vamos falar de como no Novo Testamento Jesus vai retomar toda a tradição da Igreja do Antigo Testamento no tema da economia, e da relação entre pobreza e riqueza, e como vai atualizar, encarnar isso na sua pessoa, na mensagem evangélica.